Vivemos em um mundo ensurdecedor. Um mundo onde o volume da voz frequentemente é confundido com a profundidade da mente. Onde quem fala mais é considerado mais sábio e quem se expõe mais é visto como mais valioso. Nesta sociedade do espetáculo, do feed interminável, dos reels e dos likes, existe um tipo de inteligência que é sistematicamente ignorada, ridicularizada e até combatida. A inteligência silenciosa dos solitários. Não se trata aqui de introversão casual ou de timidez passiva. Estamos falando de uma mente que escolhe o silêncio como estratégia, a solitude como refúgio e a introspecção como instrumento de poder. Essas pessoas, muitas vezes chamadas de loners, caminham entre nós como fantasmas invisíveis, observando mais do que participando, analisando mais do que opinando, resistindo mais do que cedendo. E é exatamente por isso que elas são perigosas para o sistema. A sociedade moderna, com seu apetite insaciável por distração, não sabe o que fazer com alguém que não precisa ser entretido. E cai alguém que não busca validação constante, alguém que se recusa a jogar o jogo das aparências. Essa recusa em participar das dinâmicas sociais esperadas não é apenas vista como esquisitice, ela é percebida como uma ameaça. E como toda ameaça ao status quo, precisa ser neutralizada. Desde cedo, somos treinados para desconfiar de quem prefere estar só. A criança quieta é levada ao psicólogo. O adolescente introspectivo é diagnosticado. O adulto reservado é pressionado a socializar mais. Mas ninguém se pergunta por que esse padrão persiste. Ninguém investiga o que pode existir por trás dessa escolha deliberada de silêncio. Porque, se investigassem, talvez descobrissem o que a sociedade mais teme, que os solitários enxergam aquilo que os outros não podem ver. Os solitários são aqueles que notam as incoerências no discurso oficial, que percebem o vazio das conversas superficiais, que entendem as engrenagens invisíveis do controle social. Eles não são silenciosos porque não têm nada a dizer. São silenciosos porque sabem que quase ninguém está preparado para ouvir. A sabedoria dos solitários não vem de livros, embora leiam muitos. Não vem da experiência social, embora observem o comportamento humano com precisão cirúrgica. Essa sabedoria vem da alquimia entre o mundo interno e externo. Eles criam, refletem, questionam, sozinhos. E é justamente nesse processo que se tornam perigosos, porque pensam por conta própria. Num tempo em que pensar por conta própria é quase um ato de rebelião, o solitário se torna o herege do século XXI. Aquele que se recusa a acreditar nas narrativas prontas. Aquele que não aceita a verdade apenas porque está sendo gritada por milhões. O solitário se coloca fora do consenso, e é por isso que ele vê mais longe. Ele não está em cima da montanha porque quer se isolar. Ele está lá porque quer enxergar o que ninguém mais pode ver. Mas o mundo moderno não perdoa os que enxergam demais. A cultura do ruído, das redes sociais, da propaganda, da hiperconectividade, é uma cortina de fumaça projetada para impedir que pensemos. O excesso de informação não é uma bênção, é uma arma. É a maneira mais eficiente de desviar nossa atenção daquilo que realmente importa. Enquanto estamos distraídos com o próximo trend, a próxima polêmica, o próximo escândalo, esquecemos de olhar para dentro. Esquecemos de pensar. E é aí que o solitário se torna subversivo. Ele pensa, ele vê, ele compreende. O solitário não é um eremita apático, nem um nihilista derrotado. Ele é um arquiteto silencioso da própria existência. Ele constrói castelos internos onde os outros veem apenas deserto. Ele encontra sentido onde os outros veem tédio. Ele transforma o silêncio em força, a solidão em liberdade e a rejeição em discernimento. Mas por que a sociedade moderna rejeita esse tipo de inteligência? Porque a sociedade de consumo precisa de massa. Precisa de gente previsível, repetível, manipulável. Precisa de pessoas que se encaixem nos moldes. E os solitários não se encaixam. Eles não se vestem como o esperado, não falam como o esperado, não vivem como o esperado. Eles rompem a norma apenas por existirem do jeito que são.
E é por isso que precisam ser ignorados, silenciados ou patologizados. Observe os grandes gênios da história. Quantos deles eram populares? Quantos eram líderes sociais, figuras públicas carismáticas? A maioria foi incompreendida, ridicularizada ou ignorada em vida. A inteligência profunda, a que realmente transforma o mundo, raramente é reconhecida no presente, porque ela incomoda, ela desestabiliza, ela quebra paradigmas. E o solitário carrega exatamente esse tipo de poder. O poder de desconstruir o mundo com uma única ideia, lapidada em anos de silêncio. O mundo moderno está doente de barulho, e os solitários são os poucos que ainda conseguem ouvir os próprios pensamentos. Eles não estão fugindo do mundo, estão escapando da loucura coletiva. E, ao fazerem isso, estão preservando o que ainda resta de lucidez no planeta. Mas há um preço a pagar por essa lucidez. Os solitários muitas vezes vivem à margem, são incompreendidos, solitários no sentido mais cru da palavra. Não porque não querem conexão, mas porque é quase impossível encontrar alguém que fale a mesma língua. Sua profundidade é confundida com frieza. Sua reserva é interpretada como arrogância. Sua independência é vista como ameaça. Ainda assim, eles persistem, porque sabem que a verdade raramente é popular, que a sabedoria raramente é ruidosa, e que os grandes movimentos da história sempre começaram com alguém pensando em silêncio. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que caminha só, que não precisa da aprovação alheia, que vive num mundo próprio, não o subestime. Talvez ali esteja um dos últimos guardiões da verdadeira inteligência. Aquela que não grita, que não brilha, que não vende, mas que, silenciosamente, transforma tudo ao redor. Essa é a verdade que o mundo moderno rejeita, e talvez esteja na hora de resgatá-la. Se você sentiu que esse vídeo falou com algo dentro de você, não ignore essa sensação. Deixe seu comentário aqui embaixo. Mesmo que em silêncio você tenha vivido exatamente isso. Compartilhe com aquele amigo que parece deslocado, mas que você sabe que tem um mundo inteiro dentro da cabeça. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui, a voz dos que pensam em silêncio finalmente encontra um eco.